Oi, eu quero falar de uma coisa que me chamou muito a atenção após ver um vídeo que uma querida amiga me mandou. E eu achei, na verdade a gente sabe disso, mas a gente teima em não dar muita atenção. Mas quando as coisas ficam tão escancaradas para nós que acreditamos ter bom senso, né? Aquilo começa a me incomodar muito. E se tem uma coisa que incomoda, eu sempre digo àqueles que eu conheço, que se tem alguma coisa que te incomoda, fale. Talvez você não diga isso para a pessoa que te incomoda, talvez você não possa dizer isso para aquele as da política ou o que quer que seja, que te incomoda com suas atitudes que incomodam e fazem mal a tantos, porque talvez se você fosse falar ele nem iria ouvir. Mas fale, não guarde essas coisas tão ruins com você. Então aproveite esse canal, né? Eu acredito que com o passar do tempo eu tenho visto que o que eu mais faço aqui nesse canal é falar das minhas inconformidades, falar daquilo que eu acredito que seja bom, pelo menos para mim é bom, e aí eu divido com alguém que queira ter acesso a esse tipo de informação que para mim é valiosa. Eu diria que não que seja uma grande informação, mas talvez seja algo que a gente possa fazer uma grande reflexão. Nós conosco, cada um de nós conosco. Porque essa é a grande valia. Olhar e fazer uma reflexão sobre aquilo que muitas vezes nos incomoda, ou fazer uma reflexão também sobre aquilo que aparentemente é tão bom, mas não é, ou fazer uma reflexão daquilo que realmente nos faz bem, para que a gente possa seguir fazendo aquilo que a gente faz, tentar melhorar quem nós somos, porque esse, afinal de contas, é o objetivo que nós temos, todos nós aqui em casa, na casa chamada Terra. Bom, voltando àquele vídeo que eu disse, que me chamou muito a atenção, é um vídeo que muitos de vocês com certeza já viram, onde mostra como nós humanos estamos tão afastados dessa palavra que foi proposta como humanidade. Porque se você olhar o termo humanidade, ele poderia ter uma versão maravilhosa, uma das acepções dele, no sentido de que nós sejamos distintos dos demais animais pela razão em que nós nos unimos, né? Fazemos do Homo, que nós somos todos os Homo sapiens, algo muito mais próximo e, por que não dizer assim, mais assertivo no sentido evolutivo. Mas a gente tem visto que a nossa humanidade, se ela foi em algum momento razoável, eu diria que hoje ela está se perdendo cada vez mais. E aí eu insisto na teoria da abertura do ralo, da abertura do esgoto, né? Não, ralo não, porque o ralo joga água para uma via corrente, mas sim da abertura do esgoto, onde tudo aquilo que não presta vem, chega, e a gente sente aquele odor fétido e começa a conviver com aqueles seres que não são nada bons de estarem perto de nós, como baratas, ratos. Mas é o que nós estamos vivendo hoje, na nossa atualidade. Vivendo porque Deus seguiu a lógica tão necessária de abrir o ralo para que tudo que não presta saia, para que possa ser feita uma limpeza. E essa limpeza, nós estamos aqui no meio dela, né? A gente ainda não sabe se nós seremos os limpos, ou nós seremos os agentes da limpeza, ou enfim, quem será que nós seremos? Boa pergunta. Mas a gente sabe que quando você tenta fazer alguma coisa boa, você com certeza consegue, ou pelo menos dá um passo na direção correta. Mas falando do vídeo, eu vou me afastando, cada fala eu vou me afastando daquilo que eu tento falar.
Esse talvez seja o meu pior defeito como alguém que se propõe a gravar um vídeo aqui para falar de um assunto. Mas falando do vídeo, nesse vídeo a gente vê como o ser humano, principalmente, vamos falar do nosso país, né? O ser humano enaltece aqueles que fizeram mal, aqueles que são péssimos exemplos, assassinos, pessoas que mataram, pessoas que planejaram, pessoas que fizeram coisas horríveis, que de repente, assim, por um motivo que poderíamos dizer inexplicável, mas não é, aparecem com milhares e milhares e milhares de seguidores e pessoas que, vamos dizer assim, olham para eles, talvez como um exemplo, não sei se a ser seguido ou a idolatrado, quem sabe, não sei. E em contrapartida a gente vê pessoas que fizeram coisas tão maravilhosas, como salvar vidas, que poderia ser a minha, poderia ser a sua, poderia ser a do seu filho, do meu filho, dos meus filhos, mas foi do filho de outros tantos, mas salvou, e às vezes a custa da sua própria vida, aqui nessa terra, e ninguém fala nada, ninguém conhece, ninguém sequer lembra. Passa-se um tempo e pronto, se esqueceu. Tudo bem que depois de um determinado tempo, até aquelas coisas que não são nada agradáveis, que não são dignas de serem lembradas, enfim, elas também são esquecidas. A gente sabe disso. A memória, infelizmente, em alguns casos, é muito curta do nosso povo. Tão curta que de 4 em 4 anos se esquece tudo aquilo que se passou nos 4 anos e vai lá alguém depositar o voto em alguém que nada fez sabidamente, aliás, fez coisas muito ruins para nós, né, que estamos aqui embaixo na cadeia alimentar. E o que acontece? Nada. Nós mantemos esse status quo naquelas criaturas. Mas voltando ao vídeo, me chamou tanto a atenção aquilo, eu fico pensando, por quê? Por que nós ainda fazemos essas coisas? Por que nós não conseguimos mostrar alguma progressão dentro de nós, do nosso entendimento? Eu vejo quantas pessoas criticam a outras que se dizem ateus. Ah, ele é ateu. Eu posso até falar por mim, porque durante décadas eu fui ateu, ou pelo menos eu me dizia ateu, apesar que se alguém me perguntasse, eu diria assim, olha, eu acredito em algo maior, em uma força maior, vamos entender assim, Deus. Uma força maior que move, que cria, que fez esse universo todo. Não é um ser humanizado, como eu, como você, não é um ser. É uma força muito maior do que a nossa compreensão. Sempre acreditei nisso. Mas eu me dizia ateu porque não acreditava na maneira como as coisas eram colocadas pelas religiões, Deus e outras, santos e tantas coisas assim. Não, nunca acreditei nisso, nesse sentido. Hoje eu posso nominar essa força que eu mesmo sempre achei e acho que criou tudo como Deus. Então eu digo que eu acredito em Deus, claro que acredito. Nesse Deus que não tem uma forma humanizada, nesse Deus que não se move pelas nossas pequenezes aqui, que faz as coisas dentro de uma justiça que nós muitas vezes desconhecemos. Mas por que eu digo isso? Porque quando eu falo dos ateus, de uma maneira geral, eu me refiro ao fato de que muitos ditos religiosos criticam aos ateus. Mas será que eles podem olhar no espelho e ter também tanto orgulho de si mesmos? Se eles olham e chegam à conclusão de que eles não têm feito absolutamente nada de bom para quem quer que seja, enquanto muitos desses ditos ateus fazem sim coisas boas para o próximo. Não porque um Deus tenha mandado eles fazerem, mas porque eles acham que é certo, porque eles acham que é justo fazer alguma coisa para quem quer que seja. E muitos destes ditos religiosos
que fazem questão de deixar muito claro, através das suas formas de executar ritos, né? Porque para eles, muitos deles, a questão externa ela é a mais importante, ou seja, eu devo mostrar que eu vou no lugar, que eu estou lá de joelhos, enfim, mas quando saio de lá, eu me converto em tudo aquilo que eu digo não desejar ou combato quando estou lá dentro. Aqueles que fazem mal para os próximos. Enfim, faz parte da nossa idiosincrasia. É o que temos. Bom, de todas as formas, quando eu vejo essas coisas todas sendo enaltecidas e as coisas que realmente vale a pena não sendo enaltecidas, eu lembro muito bem onde estou, lembro do planeta, lembro do país em que eu estou, um país dito subdesenvolvido, um país onde nós nos compactuamos muito ainda com o pão e o circo da Roma Antiga. Sim, a Roma de 2000 anos atrás, onde o povo, como uma forma de se livrar das mazelas do dia a dia, se regozijava nos finais de semana, nos domingos, que sejam, enfim, se regozijava com os espetáculos oferecidos, que era para deixá-los calmos, vamos pensar assim. E lá jogavam seus leões, jogavam seus gladiadores, se matavam, os leões, as feras, as bestas comiam os cristãos, sim, não os cristãos de hoje, mas eram os cristãos que verdadeiramente acreditavam no Cristo, aqueles que dariam qualquer coisa para poder seguir esse rumo que lhes foi dado. Enfim, e por que eu digo isso? Porque essa Roma antiga ainda vive em nós, essa Roma antiga ainda está gritando bem forte. Se você vê, toda vez que acontece uma desgraça, uma tragédia, eu digo isso porque eu não sigo mais, mas eu sei que isso acontece porque ainda estamos vivendo nesse momento não lindo, como diria uma música. Os canais de televisão, as mídias, todas elas estampam durante dias as fotos da desgraça, as imagens da desgraça. Coisas horríveis que aconteceram e que estão acontecendo, e elas são colocadas em primeira mão, em primeiro plano, para chamar a atenção daqueles que lá estão olhando de maneira... Isso é a parte que mais me preocupa. Quando eles lá estão olhando, todas aquelas informações que chegam, e eles estão passivos, aceitando tudo aquilo. Não é bom, não é bom, não é ótimo, nunca será. Mas somos o que nós somos hoje. Quantas e quantas vezes vi um acidente na rua e vi a quantidade de pessoas que param para ver aquele acidente, estacionam seus carros para poder descer, para ver se tem, não se tem alguém para ser salvo, porque esses que salvaram, que chamaram a ambulância, já fizeram, mas para ver se eu vou ver alguém com cabeça cortada, gemendo, gritando, ou um pedaço de um braço aqui, um pedaço de uma cabeça ali. O ser humano aqui, em muitos lugares, se compraz com esse tipo de desgraça, de tragédia. E existe alguma explicação lógica? Existe. Nós todos somos seres animalizados. Alguns conseguem se desvirtuar dessa animalidade ao longo do tempo, trazendo outro tipo de valores para si. Mas a maioria não. A maioria ainda se compraz com estas. A maioria ainda acredita, não acreditando, nunca afirmando, mas acredita que o olho por olho, dentro por dentro, talvez seja a melhor forma de você lidar com tudo aquilo, com as adversidades e com aquilo que chega a você. Esses somos nós. Se você coloca no jornal uma boa notícia, geralmente elas são as últimas, porque já se conseguiu toda a audiência com as desgraças primeiro. E você coloca uma boa notícia, ninguém presta muita atenção. Foi descoberta a cura, não sei de quem. Quem tem aquela doença fica, graças a Deus. Mas quem não tem, muito preocupado com isso.
até o dia que tenha. Funciona assim, funciona desse jeito. E a gente vai vivendo essa vida. Nada, nada, nada agradável se olharmos por esse lado. Onde somos bombardeados por informações vis, informações de baixíssima vibração que chegam a nós. Uma vibração tão ruim que, para coroar aquilo que eu estou dizendo, existem programas na televisão, por exemplo, no nosso país, programas nos quais eles só mostram coisas ruins. São páginas policiais, nada contra a polícia faz o seu papel. Mas são páginas policiais onde mostram prisões, mostram mortes, mostram todas aquelas coisas que eu faço questão de não ver, porque para que eu quero trazer essas informações para mim? Eu tenho que ser otimista, e para você ser otimista você tem que estar pensando em boas coisas, não em más. Mas as pessoas se comprazem com isso. Se comprazem a ponto de acreditar que aquilo talvez seja a coisa mais comum, mais normal que possa existir. E não deveria ser. Nunca. Mas, infelizmente, aqui para nós é. Isso me preocupa, e me preocupa muito. Porque nós estamos vivendo num momento em que as coisas não são como deveriam ser. Não são. Infelizmente. Infelizmente. Enfim, enquanto nós estivermos enaltecendo aqueles que causam o mal, que fizeram o mal sabidamente, declaradamente, muitos destes presos pela justiça dos mesmos homens, enquanto nós estivermos olhando dessa forma, eu só posso dizer uma coisa: a nossa sociedade, como eu já disse no texto há muito tempo, está condenada. Está condenada durante muito tempo. É como se fosse um estigma, como se fosse uma maldição. Ela está condenada, porque ainda não conseguimos entender nada. Não conseguimos entender qual é o nosso verdadeiro papel aqui na Terra. E o nosso papel na Terra, creiam-me, é um bom papel. Mas nós devemos aceitá-lo. Nós devemos praticá-lo, fazê-lo, e por que não dizer assim, transformá-lo em algo que realmente vale a pena. Que a gente possa melhorar um pouquinho, cada vez mais.